Muito bem, vamos começar então. Inicialmente, obrigado pela presença de todos. Nós atrasamos um pouquinho, porque o trânsito parece que está meio complicado aí, devido à feira que está acontecendo, né? Mas agora, boa parte já está aqui, nós vamos então dar início para não atrasar muito o horário de todos aqui, né? Bom, há uns praticamente 4, 5 anos atrás, nós fizemos um evento igual a este, e naquela época nós mostramos que o fisco estava trazendo algumas novidades para gerar arquivos, para fiscalização online, e isso já está acontecendo, então, a partir de agora. Então, nós estamos ouvindo muito falar sobre SPED, que está tendo problemas, né? Automação. Então, nós vamos trazer aqui para vocês algumas soluções para que vocês possam começar a entender o funcionamento desses arquivos digitais. Todos estão me ouvindo bem aí? Então tá. Quando a gente fala de SPED, nós temos que tomar muito cuidado, porque o SPED envolve vários segmentos. Nós temos vários SPEDs. E é importante nós entendermos o que significa cada um, porque no momento que você vai trazer essas dúvidas ao seu sistema de automação ou ao seu contador, nós temos que entender o que você está dizendo. Então, é importante nós entendermos que SPED é. Porque nós temos SPED fiscal, SPED contribuições, SPED contábil, vai vir o SPED social. Então, nós temos que entender muito bem sobre isso, tá? Eu não vou aprofundar muito em questões técnicas de como gerar um arquivo, o que envolve algumas coisas desse arquivo. Parte técnica, eu não vou me aprofundar. Eu vou me aprofundar mais em alguns elementos que eu sei que é de fundamental importância para que os revendedores possam gerar esses arquivos, tá? E eu vou me aprofundar também nos objetivos que o fisco tem com esses arquivos. É nesse sentido que eu vou me aprofundar no assunto com vocês, ok? Então, nós vamos combinar o seguinte: no decorrer da minha apresentação, se houver alguma dúvida ou alguma pergunta que vocês queiram fazer, vocês, por favor, levantem a mão, que nós vamos ter duas meninas aqui com o microfone, volante, que aí você pode fazer a pergunta para que todos os demais possam ouvir e compartilhar as respostas, tá ok? Então, vamos lá. SPED, todos nós já bem sabemos que é uma abreviação, né? Serviço Público de Escrituração Digital, ok? Agora, o SPED, ele envolve 3 setores. Esses 3 setores são essenciais para que o arquivo do SPED esteja correto. Se um desses setores falhar, o SPED está falho. Consequentemente, vai gerar autuações, tá certo? Então, nós vamos conhecer cada um desses setores. O que cada um, qual o papel de cada um desses setores dentro do projeto SPED, tá certo? Esses slides, depois, eu vou deixar o endereço do site da Plumas, onde vocês poderão imprimir lá. Então, se vocês não quiserem anotar, depois eu vou deixar o endereço aí para vocês imprimirem isso lá, tá certo? Então, vamos começar a detalhar cada elemento desse setor e o papel dele em cada um dentro desse projeto, tá certo? Então, vamos começar o seguinte, ó. Qual é o primeiro setor envolvido dentro do projeto SPED? É a sua automação, ou seja, o software que você tem no posto. Aquele sistema que você comprou, ele não serve apenas para gerar um controle de caixa, ele não serve apenas para gerar um controle de estoque, ele serve para gerar arquivos fiscais. O fisco está exigindo que dentro do sistema de automação de vocês, gerem esses arquivos. Aí talvez alguns podem perguntar, mas se não tiver o arquivo, o escritório de contabilidade pode gerar esses arquivos digitais para o fisco? Se for posto de gasolina, não. Eu vou explicar por quê. Mas se for um outro segmento, provavelmente vai conseguir. Tá? Nós vamos detalhar isso para vocês. Mas o que eu quero que vocês entendam de momento,
que como nós estamos aqui reunidos para a revenda de combustível, que são todos aqui que estão vocês, então, a automação de você, que você tem lá no seu posto, eles têm que estar preparados para gerar esses arquivos do SPED, tá certo? Então, aquele é o sistema que você tem lá, não é simplesmente para fechar caixa, controlar estoque, é para gerar arquivos fiscais também, tá certo? Então, esse sistema que você tem lá é fundamental para gerar essas informações ao fisco. Um outro setor envolvido nesse projeto é o contador. É óbvio, né? É o contador que vai ter que te dar as instruções de como gerar aquele arquivo, o que está errado naquele arquivo, como você pode consertar aquele arquivo e assim por diante. Então, o contador, é óbvio, tem que estar conhecendo o projeto SPED. E o último elemento envolvido, esse é uma novidade para a maioria, mas é o administrador do seu negócio, é você, dono do posto de gasolina. Eu vou trazer informações importantes onde envolve o seu papel dentro desse projeto. Porque aquela história que a gente sempre ouve, né, e a gente está acostumado a ouvir isso diariamente, é o seguinte, né, chega um fiscal no posto, aí a primeira atitude que o dono do posto vai fazer, ele vai fazer o seguinte, isso é com o meu contador. Isso era assim há anos atrás. Hoje já não é mais assim. Não estou aqui dizendo que o contador não tem a sua responsabilidade. Ele tem a sua responsabilidade, tá? Só que o administrador, que não tinha, passou a ter. E é isso que eu vou trazer para vocês e vou explicar em detalhes, ok? Então, você que é dono do seu negócio, você tem que entender que você tem que participar desses projetos SPED, porque se você não estiver atento aos arquivos que estão gerados dentro do seu sistema, você vai sofrer consequências. Por quê? Porque se você emitiu o cupom, já está emitido. O fisco já fez essa leitura. Tá? Se você classificou por errado, já está classificado errado. Você já está pagando imposto a mais sobre isso. Ok? Então, vamos lá. Esses três setores envolvidos, automação, contador e administrador, tem que estar em conjunto, tem que estar em harmonia. Os três têm que estar sempre em harmonia para desenrolar o projeto SPED. Às vezes, tem um problema que pode ser o sistema de automação. Às vezes, pode ter um outro problema que o contador talvez não esteja enxergando. Mas, às vezes, pode ter um outro problema que é o administrador que realmente não está fazendo o papel correto dele. E nós vamos explicar qual é o papel dele que passa a existir com o projeto SPED. Ok? Então, vamos lá. Vamos continuar. Vamos, inicialmente, falar sobre o SPED contábil. O SPED contábil, ele surgiu em 2009 para o mercado de revenda de combustíveis, tá certo? Tudo que nós vamos falar aqui é só revenda de combustíveis, tá? Então, a partir de 2009, o arquivos do SPED contábil, que é a escrituração contábil digital, aquela abreviatura ECD, é a escrituração contábil digital. Desde 2009, nós, contadores, estamos gerando esse arquivo e levando ao fisco, desde 2009, ok? Agora, o que tem a ver o meu sistema de automação com isso? O que tem a ver o meu contador com isso? E você, dono do negócio, nós vamos passar a detalhar agora. Por exemplo, será que o seu sistema de automação, o software que você tem lá, para fechar caixa, controle de estoque, será que ele está dentro do projeto SPED? Não, entre aspas. Depois eu vou dizer para você que ele está realmente, indiretamente ligado a isso. Mas não é o software que você tem lá no seu posto que vai gerar esse arquivo e levar para o fisco. É o software do contador. Tá certo? Mas vocês vão perceber que, indiretamente, o seu software vai ser de grande ajuda para isso. E o contador está dentro do projeto escrituração contábil digital? Sim, óbvio, né? É ele que vai fechar o balanço, ele que vai fechar a demonstração de resultados, né? E o dono do negócio, claro, ele está também intimamente ligado com isso. Mas meu contador é que fecha balanço, não tem nada a ver comigo, não sei nem como é que se lê aquilo, né? Mas vocês vão ter que aprender, tá certo? Então, vamos lá. Por que eu estou dizendo tudo isso aqui? Pelo seguinte fato. O que é a escrituração contábil digital que, desde 2009, o fisco tem em mãos? Nada mais é do que os balanços patrimoniais que foram fechados no decorrer do ano, as demonstrações de resultados,
apuração do imposto, está tudo lá. Seus lançamentos, estão todos lá. Aonde entra a minha automação? O software que eu tenho lá no meu posto, onde é que entra nessa situação? Porque a situação é bem assim. Hoje, como é que funciona a contabilidade, né? Você tem lá um funcionário do contador, que vai lá, aí você prepara tudo para ele, que tem para lançar, e deixa lá numa pastinha, não é isso? Aí vai lá o menino lá e lança tudo. Ele está lançando o que ele está vendo. Mas e o que não está lá para ele ver? Como é que ele vai lançar? Ele não sabe. Por exemplo, todos nós sabemos que dentro de um posto de gasolina tem muitas despesas pagas por fora. Existem muitas despesas pagas por fora. Vamos ditar algumas delas. Segurança, né? Um pintor, né? Sei lá, até um funcionário ficou lá 30 dias sem registro, né? Então, são essas contas que o posto pagou, tá certo? Só que na hora de você mostrar para o seu contador o que ele tem para lançar, ele não visualizou, porque não tem documento para ele visualizar. Certo até aqui? Muito bem. O que acontece com isso na prática? Abre para mim o balanço lá, por favor, querido. Eu trouxe aqui um balanço, só para vocês entenderem o que eu quero dizer com isso. Balanço, está aí. Não sei se consigo todo mundo enxergar, mas eu vou detalhar aqui para vocês. Começa assim lá, balancete, ativo, circulante, disponibilidade, numerários, caixa. Está vendo aquela expressão caixa, que está bem aqui, ó? Caixa, certo? Se vocês forem olhar, olha lá o valor que tem, R$173 mil, tá certo? O que é isso daqui? Isso aqui é um dinheiro que está sendo lançado na contabilidade, que ele está em caixa, ou seja, no cofre, certo? Agora, para piorar a situação, dá uma olhada aqui na conta bancos. Olha quanto que ele deve para o banco, R$28 mil. Como é que ele pode dever R$28 mil e ter 159 mil no saldo do caixa? Isso não existe, concorda comigo? Como é que chama isso? Isso chama-se inconsistências. Vocês gravem essa expressão, inconsistências. Por quê? Porque o fisco não vai mais fiscalizar nada. Ele não vai na empresa pedir livros, papéis. Ele vai pegar os arquivos digitais, cruzar os dados e vai gerar as inconsistências. Aí ele vai pedir lá para o dono da empresa prestar esclarecimentos. O que é esses 159 mil? O que esse dinheiro está fazendo no cofre? Isso não existe. Ninguém vai deixar um dinheiro no cofre, sendo que o banco está negativo, não é verdade? Pode fechar, querido, por favor. Isso chama-se inconsistência. Agora, por que acontece isso? Por que gerou essa inconsistência? Justamente por causa disso. No movimento mensal, o contador lançou apenas aquilo que ele conseguiu visualizar. Aquilo que ele não conseguiu visualizar, que é aquelas contas que foram pagas por fora, ele não conseguiu visualizar. Tá certo? Então, esses números, eles começam a somar e começam a ficar grandes. Tá certo? Aí, chega-se a um ponto que esses números passam a ficar muito grandes. Isso não existe. Tá? Isso é que entra a sua automação. Se você usar por completo ela, você tem como puxar um relatório de tudo que você pagou. Aí você consegue mostrar para o seu contador, olha, todas as minhas contas pagas são essas. E essas aqui é a que eu tenho documento. Uma coisa nós temos que entender. Você pode tornar algumas dessas despesas para serem lançadas na contabilidade. Pode. Faz o recibo. Se você paga por segurança, faz um recibo por segurança lá. Só que existe aí um outro problema, né? Se essa segurança for pessoa física, né? Aí complica mais. O fisco da Previdência pode vir depois autuar a Previdência Social sobre aquilo. Mas se você deixar de lançar, vai gerar uma inconsistência. Você tem que arrumar algumas despesas que consiga suprir esses números. Tá? Agora, se essa despesa é dedutível ou não, isso é outra história. Nós estamos acostumados a lançar na contabilidade apenas aquilo que é dedutível, ou seja, aquilo que realmente é despesa, que consegue abaixar o resultado da empresa, não é isso? Só que nós podemos lançar outras contas que talvez não seja dedutível. Eu vou abaixar o saldo do caixa, eu não vou ter esses números de inconsistências.
tá certo? Então, é essa lição que nós temos que aprender. E onde que entra o administrador e o contador é justamente para poder alinhar esses números. Tá? Se você ou o seu contador não acompanhar isso, aí vocês vão ter problemas de inconsistência, tá? E pode gerar fiscalização, ok? Quem está acostumado a acompanhar esses balanços, talvez não vão ter grandes problemas nesse sentido. Alguma pergunta até aqui? Nenhuma pergunta? Que eu vou complicar um pouco mais, tá? Porque o projeto é complicado. Então, vamos lá. Então, desde 2009 já está rodando o SPED contábil digital. Agora, a partir de 2012, surgiu, então, o SPED das contribuições, que é o SPED onde gera os impostos de PIS e CONFINS, tá certo? O seu sistema de automação, ele está dentro do projeto? Sim. Então, o seu sistema lá não é para fechar caixa, ele tem que gerar o SPED de contribuições também. Depois nós vamos detalhar isso para vocês. O contador está envolvido? Claro. Ele está envolvido porque é ele que tem que dar informações, né, daquele produto, se tem tributação e qual a tributação dele. E o dono do negócio. Agora piorou, né? Pô, mas eu não entendo nada de classificação fiscal. Por que que eu estou envolvido nisso diretamente? Eu vou explicar para vocês. O que que envolve o SPED de contribuições? O SPED de contribuições envolve a apuração desse imposto, PIS e CONFINS. Mas antes de apurar esse imposto, existe alguma classificação fiscal que você tem que fazer lá no seu sistema de automação, tá certo? Então, se você fizer o seu sistema de automação, alguma classificação errada, você vai estar pagando a mais imposto ou deixando de pagar e sendo um sonegador. Então, um aparelho como esse, tá? Eu preciso saber se a classificação fiscal dele, do PIS, quanto que é, do ICM, do CONFINS, e se a empresa for tributada pelo lucro real ou presumido, muda tudo. Né? O ICM não, mas o PIS e CONFINS muda. Entendeu? Agora, onde entra cada um desses setores envolvidos? Onde entra a automação, o contador e o administrador? Quando você vende o produto, o seu software de automação vai fazer a leitura daquela venda. Certo? E ao ler, tem um código daquele produto, e aquele código de produto, o sistema vai ler, que gera tanto de PIS, tanto de CONFINS, tanto de ICMS. Se você classificar errado, talvez o lucro que você está tendo está indo por água abaixo. Tá? O contador, onde entra o contador nessa história? Ele tem que te informar se esse equipamento, quanto paga de PIS, quanto paga de CONFINS, de ICMS. É ele que tem essa obrigação de te informar, ok? E o administrador do negócio, onde é que ele entra nesse projeto do SPED de contribuições? Ele entra no seguinte aspecto. Quem é que faz a manutenção do sistema? Quem é que manipula o sistema dentro do seu posto? Quem é? Pode chutar, gente. Quem é? É o dono do posto? Não é não, né, Flávio? Não é. Não é o dono do posto. Ele paga para as coisas acontecer. Mas às vezes paga duas vezes. Por quê? Porque ele deixa na mão de quem? Da sua secretária, né? Daquela funcionária lá. E aquela funcionária, se errar, quem é que vai sofrer as consequências? É o administrador, né, Flávio? É ele que vai sofrer as consequências, tá? Ele tem que entrar nesse projeto. Ah, mas eu não conheço, eu não sei como é que é, eu não mexo, não sei classificação fiscal. A questão não é saber a classificação. A classificação fiscal, eu até forneço para você uma lista. O problema é você saber se está sendo cadastrado corretamente. A questão é você conhecer como que o projeto, como que o sistema trabalha, o seu sistema. Porque se você não conhecer como o seu sistema trabalha, você está na mão de quem? Da secretária. Tá? Então, a secretária agora é uma peça fundamental no posto. O negócio deu risada, né? Que é finalmente lá, né? Então, é isso aí. Então, isso é bom a gente entender. Por quê? Porque dentro desse projeto SPED, nós estamos recebendo vários arquivos. Né? A Pluma está recebendo vários arquivos. E muitos desses arquivos, a gente percebe que tem erros banais, erros de classificação, tá? Erros de lançamento errado. Não por falta de informação. Eu acho que é por falta de interesse. Tá? E isso está gerando o quê? Está gerando um passivo lá atrás. Porque desde março, essa obrigatoriedade existe em posto de gasolina.
Março que eu digo, o fiscal que eu vou falar ainda, né? Mas contribuições desde 2012. Entenderam? Então, você que é dono do seu negócio, tome cuidado. Porque se você não conhecer o sistema e deixar tudo na mão da sua secretária, você está podendo ali criar uma situação bem difícil de você contornar depois. Isso é muito sério, porque o fisco está pegando a automação que você tem lá dentro da sua empresa para gerar os impostos e gerar as obrigações fiscais. Então, não é brincadeira, tá? Cansa de falar isso, e às vezes a gente encontra situações assim. A gente vai lá no sistema de automação, consegue fazer todo o parâmetro correto. A gente vai lá no sistema, na pessoa que está manipulando, pede para ela falar, ó, se classifica assim, segue essa lista. Viram as costas, o negócio não anda. Aí depois o Flávio vem e fala, Luiz, mas pô, não anda, porque a pessoa não fez o papel dela. Infelizmente, essa é a realidade. Tá certo? Então, eu preciso passar para vocês a realidade. Aí depois cada um vai consertar a sua casa de acordo com o que acha melhor. Tá certo aqui? Então, emitiu o cupom fiscal, emitiu. Já tributou. Não tem como voltar atrás mais. Tá certo? Alguma pergunta sobre isso daqui? Não? Tá simples, né? Fácil. Esses problemas estão ocorrendo e depois na outra parte, que vai ser a It Work, que está aqui presente, o Eli e o Renato, eles vão mostrar para vocês algumas ferramentas que eles têm. Não é um software de automação, não tem nada a ver com automação de imposto, mas é um software de inteligência fiscal, onde eles podem ajudar vocês em algumas coisas nesses aspectos, tá bom? Então, a segunda parte, ele vai falar muito sobre isso. Tem uma pergunta aqui, ó, Berê, por favor. Está com o microfone aí? Por favor. Está chegando o microfone. Ali, ó. Então, a pergunta é, você disse, gerou o cupom fiscal, já gerou e não tem como voltar atrás. Mas esse procedimento é tão irreversível assim? Não tem nenhuma carta de correção, nada que a gente possa fazer para corrigir esses erros que são gerados? Boa pergunta. Não é que não existe correção. Existe correção, sim. Só que existe um tempo para isso. Mas só que esse tempo não acontece da mesma maneira em que o cupom é emitido. Emitiu o cupom, a classificação está errada, quem é que vai descobrir isso? Só o seu contador, depois de alguns dias. Mas já passou. Não dá para você voltar atrás e cancelar mais, é isso que eu digo. Na prática não tem como. Deu para entender? Tá? Tudo bem aqui? Então vamos piorar a situação. Porque ainda nós estamos falando de coisas que não pesam muito, né? Mas nós agora vamos falar de um outro assunto que esse está trazendo enormes problemas agora para nós, que é o SPED fiscal. O SPED fiscal, desde março de 2013, está sendo exigido pelo fisco a entrega dele. Né? Para que você possa saber se o seu posto está dentro desse projeto, pegando a sua inscrição, você vai no site da Secretaria da Fazenda e você olha lá se está. Mas já vou adiantando para vocês que a maioria dos postos já está dentro desse projeto desde março. Tá? Então, desde março de 2013, tem que ser entregue esse SPED fiscal. É um arquivo também, que tem que ser gerado do seu sistema de automação. Eu vou explicar para vocês o que tem dentro desses arquivos, tá certo? E ele tem um prazo de entrega, até o dia 25 do mês seguinte. Só que não deixe isso para a última hora. Por quê? Porque antes de entregar o arquivo, tem que validar, tem que ver os erros. Normalmente tem erros, tem que ser corrigidos, senão não dá tempo, tá certo? Então, lá pelo dia 2, dia 3, o correto é já mandar para o contador esse arquivo para ele possa analisar os erros, as inconsistências e corrigir. Mas ninguém faz isso na prática, né, André? André está dando uma carinha para mim. Nem sempre acontece no mesmo ritmo que a gente quer. Entregou? Ah, o André entregou. Que ótimo. Então, vamos lá. O SPED fiscal, o seu sistema de automação que você tem no seu posto, está envolvido nisso? Sim. Tá? O seu sistema de automação está envolvido nisso. Aí, alguns talvez me ligam e falam assim, mas por que o contador não pode fazer esse bendito do SPED fiscal? Não dá para o contador fazer, simplesmente porque existe um documento dentro do seu sistema de automação que chama-se LMC e que tem que ser gerado dentro do seu sistema de automação. Pronto. Então, às vezes a gente ouve histórias aí, assim, não, eu arrumei uma empresa de software aí, que eles fazem para mim o SPED do LMC.
Gente, pelo amor de Deus, não caiam nessa. Isso não vai dar certo. Eu vou explicar para vocês o porquê. Mas o sistema de automação é ele que vai gerar o SPED fiscal para vocês. O contador. O contador não quer entrar. Então, ele entrou. Sim, é ele que está dentro do projeto também, né? É ele que vai validar esses arquivos do SPED fiscal, depois nós vamos detalhar o que está dentro desses arquivos. E o administrador do seu negócio? Também. De novo, né? O que eu tenho a ver com isso, né, Flávio? O que eu tenho que ver com isso daí? Tem muito a ver, muito a ver. Porque não adianta, não é o contador que vai gerar as informações e não é a secretária. Tá? Se tiver erros, vai ser punido e as multas são pesadas. Só para vocês terem uma noção, no mínimo, as multas em São Paulo do SPED é mais ou menos assim. Né? Inflação mínima 1% de faturamento. Né? Aí vem depois, inflação, se houve um erro de classificação errada de nota, é outra alíquota. Se tem outro erro, é outra alíquota. Então, são várias alíquotas, dependendo de cada erro. Tá? Mas é no mínimo 1% do faturamento. Tá? E o SPED fiscal é para gerar todos esses arquivos aí, ó. Entradas, saídas, inventário, apuração de ICM, LMC, nota fiscal eletrônica, SAT, que é o cupom fiscal eletrônico que eu vou falar para vocês também, é todos esses arquivos e mais alguns outros, tá? Por que mais alguns outros? Porque eu estou falando apenas de arquivos que não passam pelo programa validador. Por quê? Porque você tem que pegar todo esse arquivo, levar lá na Receita Federal, a Receita Federal vai validar para ver se está correto. Tem erro, volta para arrumar. Agora, tem informações que o SPED pede que o fisco não interfere. Por exemplo, cartão de crédito. Tá? Ele quer saber se você vendeu cartão de crédito, débito, cheque, que bandeira que é, e assim por diante. Essas informações não passam, o sistema não restringe, ele aceita. Se você mandar em branco, ele aceita. Só que bater lá na frente, vai cruzar com o Banco Central, vai ver que você não informou informações do cartão de crédito, não bateu nada com nada, aí vem o quê? Notificação para prestar esclarecimentos das inconsistências. É assim que vai funcionar, tá certo? Então, vamos detalhar um a um, que é para vocês entenderem onde é que está o papel de cada um dentro desse arquivo. O arquivo de entradas é tudo aquilo que você comprou, tá certo? Então, quando você manda lá para o seu contador, você manda lá uns papéis para ele, não é verdade? Aquilo o que é? É nota? O que é aquilo? DANF. Aquilo não é nota. Aquilo nem deveria ir mais para o seu contador. Tá certo? O que deveria vir mesmo é o SPED fiscal. Tá? Esse que tem que ir, não é isso aqui mais. O que você tem que mandar para o seu contador é o arquivo do SPED fiscal e uma relação do seu sistema para ver se tudo que está dentro do seu sistema bate com o SPED. Aí fica legal. Deu para entender? O que acontece dentro dos arquivos de entradas? Normalmente, é lançado dentro desses arquivos apenas as notas eletrônicas, né? Das companhias, gasolina, álcool, diesel, etc. Só que aquelas notas, por exemplo, que não são eletrônicas, que é, talvez, uma empresa no regime do Simples, as pessoas acabam não lançando. Mas tem que se lançar tudo. Tudo que é compra para revenda tem que ser lançado, seja ela eletrônica ou não. Algumas despesas têm que ser lançadas. Depois eu vou explicar para vocês o porquê. Então, todas as notas têm que ser, algumas contas como recibo de aluguel pago da pessoa jurídica. Por quê? Porque essas despesas geram créditos de PIS e COFINS. E se você não lança ali, você está acabando pagando imposto indevidamente. Então, existe uma orientação do que deve ser lançado. Mas, normalmente, o pessoal lança o quê? Só combustível. E esquece de lançar o resto. E ainda classifica errado. Existe uma lista lá no site da Plumas, na área de download, onde tem lá uma lista de classificação fiscal, CST, PIS, COFINS, ICMS, classificação de todas as classificações, código ANP, etc. e tal. É ir lá e copiar e fazer conforme está lá. Mas o grande problema de entradas é esse, fica notas para trás. E aí, se não for conferido o arquivo e mandar dessa maneira, você vai estar indo em desencontro com o que o fisco tem. Porque hoje, no site que tem da Fazenda, quem tem a senha, se você for lá, você clica e você consegue saber todos os produtos que aquela empresa comprou. O fisco já tem isso em mãos. É nota eletrônica. Entendeu? Então, o fisco só está querendo cruzar os dados.
Então, tem que lançar e conferir com o sistema de automação tudo que comprou. Tá certo? Saídas. Saídas é o cupom fiscal que nós conhecemos hoje. Tá? Então, se o posto não está automatizado, não tem como gerar o arquivo corretamente. Concorda comigo? Não tem como gerar. Tá? Então, o posto tem que estar automatizado. E sobre saídas, nós vamos falar para vocês depois, que vai vir um cupom fiscal eletrônico, e tem algumas novidades para vocês. Tá? Mas, a partir de 1º de abril, os postos vão ser obrigados a colocar o cupom fiscal eletrônico no seu sistema. Tá certo? Então, a saída, se não emitir cupom de tudo, o arquivo vai estar errado. Melhor não entregar, porque senão você está entregando para o fisco algo errado e a punição vai ser maior. Tá certo? Inventário. Inventário, gente, pelo amor de Deus. Uma coisa que vocês precisam entender é o seguinte, o fisco hoje, ele tem todos os elementos na mão. Né? Ele tem lá, desde a distribuição, agora o varejo. Tá certo? Então, todos esses elementos na mão dele. Né? Então, o que ele está querendo agora, de maneira online, é o seu controle do estoque. Tá? Aí ele já tem as despesas na escrituração contábil digital. Ele já está cercando toda a questão contábil. Deu para entender? O que a gente percebe no inventário é o seguinte, eu chego para o Flávio lá, né? Vou pegar o Flávio como exemplo aqui. Flávio, ó, me manda para mim o seu inventário. O Flávio vai lá e me manda o inventário dele. Eu abro. Sabe o que eu vou encontrar ali? Coisas assim, por exemplo, ó, menos 10 Elma Chips. Né? Isso não existe, estoque negativo. Né? Isso não existe. Agora, por que está aquele estoque negativo? Essa é a pergunta. Por quê? Pelo seguinte fato, o SPED, se o seu sistema de automação que você tem lá, ele faz a leitura de compra ou de venda baseado na leitura de código de barra, esse sistema está correto. Agora, se aquele sistema que você tem lá tiver que digitar na mão a entrada do produto, você dá margem a erros. Tá? Então, o software tem que te dar o amparo para isso não acontecer. Porque se está negativo, duas situações aconteceu. Ou não deram a entrada do produto corretamente, ou, na saída, na hora de vender o produto, a menina do caixa vai lá e vai vender o produto. Está sofrendo já, Flávio? Não? A menina do caixa vai lá e passa o código de barra. Aí ela não vê lá água com gás, ela só vê água sem gás. Aí ela faz o quê? Ela vai lá e clica água sem gás e vende. Tá certo? Isso dá inconsistência de estoque. Mas se algum cliente ou alguém roubar aquele produto também, vai te dar aquela... Tá, aí já é outra história. Está falando de roubo. Se houver um roubo, né, na loja de conveniência, aí nós temos que fazer um outro tipo de ajuste. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o fisco agora vai ter o controle de estoque. Eu não posso entregar o estoque negativo para o fisco. Concorda? Se eu entregar um estoque negativo, você vai ter problema lá na frente. Vai ter que ajustar isso. Mas geralmente o software mesmo, você programa ele para não autorizar a venda negativa. Então, quando o produto Ótimo. Ainda bem que ela está dizendo que tem software agora que quando o estoque está negativo não vende, né? Isso é um bom sinal de que as empresas de automação estão enxergando os problemas e estão regularizando, mas há tempos atrás isso não existia. Tá certo? Então, isso é uma boa notícia. Mas o que eu quero passar para vocês é a ideia lógica, né, de como vai funcionar. Meire aqui, por favor, Meire. Ó. É pergunta? Aqui, ó. Então, fazer uma pergunta. Por exemplo, uma empresa uma nota fiscal para a gente, certo? No caso, foi a Coca-Cola. E, assim, lá está especificando um produto, certo? Só que, por exemplo, eles vêm e entregam tipo um sabor diferente. A gente recebe ou não? Por exemplo, eles se perdem no caminho, inverte, tá? Por exemplo, vai ter uma Fanta laranja e eles estão entregando uma Fanta uva, por exemplo. O preço e tudo mais, só que são produtos diferentes. Então, na hora que você faz a classificação desse produto dentro do seu... Vocês entenderam a pergunta dele? A pergunta dele foi a seguinte, ó. Eu comprei Fanta uva e o meu distribuidor me mandou Fanta laranja, tá certo? Ele recebeu a nota fiscal eletrônica, vamos dizer assim, né? Se o seu sistema leu lá pela nota fiscal eletrônica, porque tem sistema que lê pela nota fiscal eletrônica, e leu como Fanta laranja, né? Você pode alterar se o custo for o mesmo. Mas se você não perceber isso, você não, eu entendi. A questão é que você... Eu entendi, mas você pode mudar isso. Pode. Se você recebeu naquele momento, você pode alterar. Você pode fazer isso, mas você vai fazer isso? Você não vai fazer.
Você não está lá. Aí depois, a partir do momento que você vendeu, o primeiro produto já está errado. Entendeu como é complexo? Você tem que estar acompanhando. Esses dias, um revendedor, um dono de posto falou para mim, olha, não sei o que eu estou fazendo, não sei o que eu vou fazer mais. Vou ter que estudar agora para poder gerenciar um negócio. E é mais ou menos isso que está acontecendo. Se você não acompanhar, você vai acabar pagando o imposto indevidamente. E é difícil acompanhar. Às vezes tem 2, 3, 4 postos de gasolina, você não acompanha. Você deixa para pessoas acompanhar, mas as pessoas também não acompanham. Aí gera o arquivo inconsistente. Aí dá esses problemas. Tá certo? Mas não pode ter estoque negativo. Não pode. Se você tem lá no seu sistema estoque negativo ou um estoque alto demais, dá uma batida naquele estoque a partir da primeira, coloca correto no sistema e vai para frente. Entendeu? Pelo SPED, teoricamente, né, o governo poderia ver, eu comprei 50 água com gás, certo? E aí começaram a dar baixa só em água sem gás, que eu comprei 50. Vai ficar negativo. A solução é fazer um inventário no sistema e colocar a quantidade correta, ou aí faz o quê? Porque se eu colocar a quantidade correta, mesmo assim vai ter inconsistência. Ok, então vamos lá. Quando que o estoque é oficial? Depende do seu fechamento contábil. Então, se nós estivermos falando aqui, que a sua contabilidade eu sei, é lucro real trimestral, então os estoques trimestrais, né, março, junho, setembro, dezembro, esse tem que estar ok. Os intermediários você bate, você acerta lá. Mas os estoques finais, 30 de março, junho, setembro e dezembro, esse tem que bater. Entendeu? Que é o que o fisco vai ver, é o que eu vou entregar, oficialmente. Os intermediários você chuta, você bate, entendeu? Tá? É uma saída. É corrigir. Zerar. Não tem explicação de uma coisa errada, né? Então, mas não tem explicação. Então, mas isso daí, André, não tem explicação, é algo errado. Não tem explicação, não tem justificativa. O fisco, ele vai pegar esse banco de dados, André, ele vai pegar todo esse banco de dados e vai ter lá um gerenciamento disso aí. Como que ele vai gerenciar? Não sei. Ele vai ter um gerenciamento desse banco de dados. Pode ser que ele venha chamar as inconsistências, pode ser que não. Tá? Como nós estamos no início do processo, eu acho que ele vai ter outras formas de verificar isso hoje. Mas estoque, eu não sei as ferramentas que ele vai usar para poder fiscalizar isso de fato. Mas é um banco de dados que está lá errado, que você está dando margem para gerar alguns problemas. Entendeu? Sim, depois, depende do tipo de erro, se é erro a mais ou a menos, né? Depende do tipo de erro. Aí cada um vai ter que gerenciar os seus eventos. Luiz, pode ser assim, vender como sabores diversos? Então, o SPED, ele pede por item. E por item é por produto. Um sabor é um produto, o outro sabor é outro produto. Então, o que o fisco quer é por item, é por produto, é por sabor. Tá? Ok? Então, vamos lá. Apuração de ICM, nós não iremos ter grandes problemas, porque a maioria dos produtos em imposto de gasolina é tudo por substituição tributária, tá certo? Mas, se você classificar um produto errado, você estará pagando ICM errado, tá? LMC, aqui é que é o grande problema que nós iremos ter também, né? E é onde eu me preocupo demasiadamente com isso. Existem algumas empresas, não querendo criticar essas empresas, né? Que muitas delas eu conheço as pessoas pessoalmente, que fazem o LMC por fora, que a gente chama de LMC terceirizado, não é isso? Não dá mais para trabalhar com LMC terceirizado, infelizmente. Não dá. Por quê? Porque eu preciso gerar isso num arquivo desenvolvido nos parâmetros que a Secretaria da Fazenda pede. Então, não adianta trabalhar com LMC terceirizado. Se estiverem fazendo isso, vocês estão dando um tiro no pé. Por quê? Porque eu não tenho um arquivo digital disso, do LMC, e eu estou entregando o seu arquivo em branco. Eu preciso do arquivo dentro do seu sistema. Então, você precisa
começar a alimentar o sistema corretamente, fazer o caixa pelo sistema, para gerar o LMC, para gerar o arquivo do SPED do LMC. Tá certo? Agora, eu quero que vocês raciocinem comigo. Você abre para mim a tabela para mim aí, por favor? Eu vou abrir uma tabela aqui para vocês entenderem, né, os problemas que vão ocorrer quando o LMC é terceirizado. Porque as informações não vão bater. Porque, normalmente, como é que a menina do LMC faz? Ela faz assim, né? Ou você pega o encerrante do dia 1, do dia 30 e manda para ela, aí ela faz o quê? Tira a diferença e chuta, né? Ou ela até manda os caixas para você, todos os dias, tá certo? Não sei se vocês conseguem enxergar aí, mas vamos lá. Dia 1, 2, 3, aqui à minha esquerda, isso aqui são dias, né? Dias fiscais, tá certo? Então, no dia 1º aqui, ó, nesse Código Fiscal 5656, esse Código Fiscal é uma leitura que é feita e você manda para o fisco, pelo Arquivo Nacional Paulista. O Arquivo Nacional Paulista não vai só as vendas que foram pedidas cupom, vai todas as vendas, tá? Então, você já enviou para o fisco que o Código Fiscal 5656, que é combustível, você vendeu lá R$ 5.091,31, do geral, tá? Aqui está gasolina, álcool, diesel, está todos os combustíveis. Aí a menina apresenta para você a seguinte situação, que o LMC deu R$ 6.735. Existe, então, uma inconsistência de R$ 1.644. Por quê? Porque ela chutou. Agora, não tem como enviar esse arquivo para o fisco, porque não é arquivo digital, é uma planilha. Então, algumas empresas de LMC terceirizado estão criando em TXT essas informações e aí vende para o dono do posto a seguinte ideia, ó, eu faço o LMC do SPED para você, mas não vai bater. A questão não é você fazer, a questão é fazer bater. Eu preciso fazer o fisco entender que eu emiti R$ 5.000 de cupom de combustíveis e o meu LMC também vendeu R$ 5.000 de combustíveis. Deu para entender? Ela só vai conseguir fazer se, por acaso, ela fizer as informações baseadas no cupom. E ela não vai fazer no cupom. Ela não vai conseguir ler isso. Então, o LMC terceirizado não existe. Tá? Se tiver alguma empresa querendo vender isso para vocês, isso não existe. É melhor não entregar. Pode tirar, por favor, filho. Pode minimizar. O LMC de GNV é obrigatório? O LMC? GNV. O GNV, o que você quer fazer o GNV? O gás. O que tem o gás? O LMC é obrigatório Não, fazer? só combustíveis líquidos. Mas a gente vende GNV, como faz? Não, tudo bem. Mas o que você quer dizer com essa pergunta? Não estou entendendo o tipo de pergunta. Eu não tenho que fazer o LMC do GNV também? Não é um produto também que vende? Ah, tá. Você está querendo falar no livro do LMC? Ah, tá. Entendi o que você quer dizer agora. Tá. Mas acontece, Tuca, que tem um outro problema aí que eu vou explicar para vocês. O LMC, ele foi criado pelo SPED fiscal, só que quando eles criaram o LMC, eles ditaram algumas regras diferentes. O LMC do SPED fiscal não é o mesmo LMC que vocês conhecem. Estoque inicial, compra, venda, não é mais assim. É outros parâmetros totalmente diferentes. Não sei se alguém aqui teve a curiosidade de ver esses arquivos. É totalmente diferente, tá certo? Então, olha só os problemas que nós vamos ter. Dentro desse novo arquivo do LMC, do SPED fiscal, eu não tenho, por exemplo, valores em reais. Não tem. Lá só tem valores em litros. Então, o que vai acontecer na prática para o revendedor? Ele vai ter que fazer o LMC dentro do sistema dele, gerar o arquivo digital do SPED e imprimir o livro nos modelos da ANP e guardar. Até que, em algum momento, os órgãos venham a se falar e venham fazer algum acordo, e aí sim venha a surgir o DEC, que é aquele documento de estocagem e controle de combustível, que é o LMC que a ANP estava falando como digital. Só que o Estado já se adiantou nisso, entendeu? Então, em algum momento, esses dois órgãos vão se falar, tá? E aí sim, vocês vão extinguir a impressão em papel.
Mas, no momento, nós vamos ter que atender os dois órgãos. O SPED fiscal, que tem que sair do seu sistema de automação, e o LMC impresso para atender a MP. Tá? Não se esqueçam disso. Então, tá o certo? GNV então não precisa fazer o SPED? O GNV. Tem que fazer o SPED, sim. O GNV. Tem que fazer o SPED. Tem que fazer o SPED. Depois a gente conversa sobre isso, Tuca. O Eli está ali também. Eli, depois você conversa com ele sobre isso aí também, tá? Aqui, ó, Meire. Dá para passar aqui? Aí dentro do SPED, essa questão do LMC, tendo esses 3 primeiros itens aí, já não atende o LMC? Porque o LMC não é a entrada, a saída e o inventário, que é o que você tem no estoque? No seu sistema atende. Só que o seu sistema tem que gerar essas informações nos padrões que o SPED pede. Mas se você tiver esses 3 elementos, é lógico que você vai gerar. Ele já é automático, né? Sim. Você teve a nota de entrada, você tem a nota de saída, e você tem todo dia o inventário. Não, ele é automático, ele já sai. desde o primeiro momento que você fecha o caixa no seu sistema, já está dando as informações lá. Deu para entender? Só que você tem que gerar esse arquivo nos moldes que o SPED pede. Tá? Nos parâmetros que ela pede. Ok? Nossa fiscal eletrônica era opcional, né? Ou seja, o posto de gasolina não era obrigado, a não ser quando vendia para a entidade governamental, né? Aí vocês tinham que fazer a fiscal eletrônica. Agora não existe mais essa opção. Se o seu posto já está dentro da obrigatoriedade do SPED fiscal, você tem que ter dentro do seu sistema a nota fiscal eletrônica. E se você tem a nota fiscal eletrônica, você não pode emitir em papel, a não ser por motivo de força maior, tá? Mas não pode, é tudo eletrônico, ok? E o SAT, que é o cupom fiscal eletrônico que vai começar a partir do mês de abril. Eu fiz um slide à parte e nós vamos falar sobre isso também, ok? Porque tem bastante novidades sobre o SAT. Mas o que eu quero que vocês entendam que dentro do SPED fiscal, não existe mais LMC terceirizado. Pelo amor de Deus, não entrem nessa. Eu quero que vocês entendam que não vai bater as informações. Se ela tentar gerar esse arquivo nos modos do SPED e conseguir importar para o sistema SPED, tudo bem, mas os dados vão estar inconsistentes. Deu para entender? Então, tem que gerar o LMC dentro do sistema. Não pode trabalhar com o sistema paralelo para fazer o LMC. André? Final de mês, muitas vezes acontece o quê? O cara emite a nota no dia 31 ou no dia 30, às 11 horas da noite, o caminhão vai chegar. O cara emite a nota no dia 31, no dia 30, às 11 horas da noite, o caminhão chega no posto no dia 1º. Quando é, às vezes, final de semana ou feriado, chega no dia 2, no dia 3, você vai dar entrada numa nota do dia 31. Como que a gente faz isso? A nota entra no mesmo dia que entrou no estoque. Se o caminhão se saiu da base com data do dia 31 e entrou dentro do seu posto com data do dia 1º, é na data do dia 1º que você vai entrar contabilmente com essa nota. É na data que o produto entra no seu estoque. Independente da nota fiscal, a data que tiver. Você pode até pagar e lançar contabilmente que você pagou essa nota, mas contabilmente ela entrou no dia que entrou no seu estoque. Existe um lançamento contábil que se chama-se adiantamentos a fornecedores, tá? Que na prática não se usa, mas existe esse lançamento contábil. Nessa situação, poderia dizer, eu paguei dia 31 esse produto, adiantamento de fornecedores à contracaixa, entendeu? Só que ele só entrou no seu estoque no dia 1. Então, ele só vai compor, de maneira fiscal, o seu inventário no dia 1. Tá. E para efeitos de apuração de resultado, essas coisas, se ela entrar no dia 31/6, que é o último lá do trimestre, certo? Aliás, se ela entrar no dia 2/7, ela for com data do dia 31, nós vamos considerar ela no mês 7. Dia 2/7. Ela é uma despesa do mês 7. Isso. Por que ele está perguntando isso, gente? É bom a gente entender o porquê da pergunta, né, André? Porque a contabilidade com lucro real,
o estoque final, ele cria uma diferença muito grande na apuração do resultado. E aí pode aparecer um imposto que não é o real por causa do estoque. Então, o estoque ele tem essa questão de alterar o resultado contábil da empresa. Então, pode-se pagar imposto desnecessariamente por causa do estoque. Por isso que ele está perguntando isso. Mas entra no estoque no dia que entrou no produto, no posto. Tá certo? O sistema que eu uso hoje tem tanto a data do movimento quanto a data da emissão da nota. Então, eu deixei para todos os funcionários que forem receber o combustível, atrás da nota, anotar a data que está sendo descarregado, o tanque, tudo certinho. Eu colocando a data que foi descarregado e a data da emissão dela, mesmo assim ela permanece no mês 7, ela não... Ela tem que entrar no mês que entrou no estoque. Entendi. Tá? Tá. Bom, vamos falar um pouquinho sobre um outro SPED que vai surgir, que é o SPED social. Esse SPED social é nada mais que o SPED do RH, que a gente chama. Isso vai trazer muitas alterações na contabilidade. O dono do posto não vai sofrer tanto com isso. Mas eu quero explicar para vocês alguns detalhes. A sua automação não está envolvida nisso, o seu contador sim está envolvido nisso, e o administrador do negócio também, tá? Vocês percebem que o contador está em todas aí, né, gente? Então está na hora de valorizar o contador e ser jus ao aumento de honorários, né? Certo? Eu não posso deixar passar isso. Você acha que eu vou deixar passar essa oportunidade? Não vou, né? Então, gente, a sua automação está previsto nisso, o contador sim. Agora, o que envolve o projeto do SPED social? Muitas questões contábeis, mas uma coisa que me chamou a atenção desse projeto, que eu preciso passar para vocês, é o seguinte: livro de registro de empregados não vai mais existir. Esquece, não tem mais livro de registro de empregados. Talvez vai ser em 2014 que isso aí vai vigorar. Não vai existir mais livro de registro de empregados. O que vai acontecer na prática? Vai acontecer o seguinte: o que acontece normalmente hoje, né? O Flávio admite lá um funcionário no posto dele, aí o Joãozinho vai trabalhar no posto, e o Flávio fala: Luiz, ó, a minha folha de pagamento é isso, mas tem um cara sem registro aqui. Bom, mas por que você não vai registrar o cara, Flávio? Não, eu quero ver se o cara é bom, vou deixar uns 30 dias a ele aí sem registro. Aí no mês seguinte o Flávio fala: não, o cara é bom, pode registrar. Mas eu tenho que registrar na data da admissão dele, correto? O Flávio não vai registrar com um mês atrás, que já passou, tá certo? Até poderia fazer isso antigamente. Hoje, já, a partir do momento que entrar o SPED fiscal do RH, não vai ser mais possível. Por quê? Vai ter que passar um cadastro direto para a Receita Federal. Então, você vai ter um funcionário que você vai admitir, você pega o cadastro, tem lá uma ficha de cadastro, um funcionário preenche aquela ficha de cadastro, vai entrar na sua empresa, você vai lá, viu, Valdomiro? Você vai lá, tá? Não eu, você. Vai lá e registra o cara na hora que o cara entrou. Não tem mais registro anterior, é tudo online. Eu vou dar um jeitinho para fazer isso para você. Fica tranquilo, calma, relaxa. Eu vou dar um jeitinho para fazer isso para você, espera aí. Mas eu quero entender na prática o seguinte: eu não posso mais voltar atrás. É no momento que o empregado está na empresa. Agora, raciocina comigo. Se o livro vai ser online, os relatórios de controle de férias também vão ser online, né? Se você perdeu o período de pagar as férias dele para pagar com multa, aí você liga para mim, né, Anderson? Luiz, pô, esqueci. Volta lá no mês passado, joga lá como se eu tivesse pagado há uns 3, 4 meses atrás, para não pagar em dobro as férias. Não vai ser mais possível. Tá certo? Isso não vai ser mais possível. Tá? Então, todos os controles vão estar lá dentro do SPED social. Alguma pergunta aqui? Vocês gostaram? Estão contentes? Tuca, de novo, Tuca. Por exemplo, você pega o empregado. Olha o microfone aí. Estou brincando com o Tuca é da família, né? Você pega o empregado, aí depois 2, 3 dias o cara não aparece mais, some, não liga, não dá satisfação nenhuma. Aí como que fica também? Você faz assim, você senta e reza, Tuca.
Daqui todo mundo tem que risar também. Tem que, porque isso aí é a realidade, não tem como fazer. Empregado. Hoje, mão de obra está uma dificuldade tremenda. Hoje, você paga o que? Ele sai um frentista, R$1.000, estava conversando isso hoje, né, Evandro? Você paga R$1.000 para um frentista hoje. O cara vai trabalhar na rua de pedreiro, ele ganha 2 semanas, ele ganha R$1.000. É verdade, está difícil de achar mão de obra, não está, Flávio? Está difícil de achar mão de obra, eu até entendo isso. Mas não tem como, nós temos que viver e temos que dar continuidade, né? Bom, vamos falar agora sobre o SAT, que é o cupom fiscal eletrônico, e aqui também tem bastante informações interessantes que eu gostaria de passar para vocês. Aqui, ó. Então, vamos lá. O sistema SAT, que é o cupom fiscal eletrônico, eu vou explicar para vocês o que é isso. Ele era para vigorar a partir de 1º de julho de 2013. Portaria CAT número 147 previa que iria entrar em vigor a partir de 1º de julho de 2013, tá? Só que foi adiado. Foi adiado pela portaria CAT 37 para a partir de 1º de abril. Então, lá, em substituição, vamos lá, vamos ler ali, ó. Em substituição ao cupom fiscal emitido por ECF, para novos estabelecimentos inscritos no ICM, é a partir de 1º de abril. E para os estabelecimentos que já estiverem inscritos a partir de 1º de abril, ele também vai ser a partir de 1º de abril. Por quê? Porque quarta-feira passada, todos os sindicatos do Estado de São Paulo foram convidados para participar de um evento na Secretaria da Fazenda, justamente para trazer informações sobre esse projeto SAT. Não foi só postos de gasolina que estiveram presentes sindicatos lá. Tiveram presentes sindicatos do ramo alimentício, de vários ramos do varejo, tá? Em determinada hora do evento, o delegado do DEAT, Luiz Cláudio, marca esse nome, Luiz Cláudio, DEAT Combustível, ele interrompeu a apresentação do seu colega e pediu uma parte. E deixou bem claro nas seguintes condições e seguintes termos. Gente, para postos de gasolina, o DEAT Combustíveis vai fazer de tudo que seja implantado a partir de 1º de abril de 2014. Por quê? Porque, para nós, Secretaria da Fazenda, o mercado de revenda de combustíveis é um mercado que adultera e sonega. Aí os sindicatos, não, mas já se viu, mas não adiantou nada. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque, a partir do 1º de abril, você até teria um prazo para você se adequar a isso, de acordo com a data útil da sua máquina de cupom fiscal. Porque a máquina de cupom fiscal que você tem na sua empresa, ela tem uma data limite, ou a memória enche, né? Ou a máquina quebra, né? Então, eles iriam respeitar esse limite. Paraposto não vai respeitar esse limite, tá? É fresquinha essa informação que nós tivemos na reunião lá, na quarta-feira da semana passada, tá? Não vale a pena a gente discutir aqui o porquê, já está definido por eles, tá certo? Bom, uma pergunta ali? Olha o microfone aí. Eu vou explicar agora. A pergunta dela. E a minha impressora, como é que fica? Né? Eu vou explicar isso agora. Então, na prática, vai ser assim. Esse sistema SAT vai ser um sistema, SAT é uma abreviação, Sistema Autenticador e Transmissor de Dados. É um sistema que vai ficar dentro da sua CPU, que vai fazer a leitura daquela venda, independentemente de você emitir cupom fiscal ou não. Hoje, para você registrar uma venda, o que você faz? Você vende o produto, aperta o botão para sair o cupom, para ficar na memória da máquina do cupom fiscal, você pega aquela memória e manda para o fisco, não é isso? Muito bem. Com a entrada de 1º de abril do cupom fiscal eletrônico pelo SAT, não vai ser mais assim. Você vendeu, abriu o caixa, aquela informação está indo online ao Estado. E, consequentemente, a EDP, depois que os outros 2 órgãos vão se falar. Então, aquela impressora que você tem, ela lá hoje, ela ainda vai existir. Por quê? Porque o consumidor, ele quer o cupom. Ele quer saber se foi cadastrado no programa Oscar Paulista, né? Ele quer o comprovante. Então, aquele comprovante, o fisco chama aquilo de extrato, não é nem cupom, ele chama de extrato. Mas, para nós, é cupom. Aquele cupom vai ser um cupom. Porque o que vai ser fiscal vai ser a leitura desse sistema SAT, que vai enviar uma leitura
classificada por números, igual tem a nossa escola eletrônica, que vai enviar online ao Estado. Tá certo? Então, se você deixou de emitir ou não, não importa. Fez a abertura do caixa, ele vai ler aquela venda e vai mandar para o Estado. Então, as máquinas de cupom que vocês têm hoje, elas vão continuar a existir para que você possa atender o consumidor para dar um comprovante para ele. Tá? Agora, tomem cuidado, tomem cuidado. O que vai acontecer na prática? Lá para janeiro, fevereiro e março, muitas empresas que vendem essas maquininhas vão pedir para você comprar essas maquinetas. Para quê? Elas vão dizer para você o seguinte, ó, compra a maquineta, porque de acordo com a lei, o equipamento ECF, que completa 5 anos ou mais, dependendo da data da lacração ou intervenção, deverá ter seu uso cessado. A lei determina isso, né? Então, você teria mais 5 anos para não entrar no SAT, mas é mentira. Tá? Por quê? Porque a partir do momento que você adotar o sistema SAT, você adota ele por completo. Tá? Então, suponhamos que você tenha 2 máquinas de cupom fiscal no seu posto. Uma quebra, tá? Você já ingressaria no SAT automaticamente e já emitiria o cupom pelo sistema SAT. Isso era anteriormente. Hoje, a partir do mês de abril, você tendo ou não tendo, não importa mais a data de vencimento, a partir do mês de abril, todos os postos vão ter que comprar o sistema SAT. Foi perguntado, mas vai ter equipamento para todo mundo, que são mais de 8 mil postos no estado de São Paulo. Se você entrar no site da Fazenda, você procura a SAT, você vai ver lá que está em construção. Você vai falar, deixa eu ver se tem equipamento lá no Secretaria da Fazenda disponível para mim, que empresa vai vender isso? Você vai lá, você entra lá, está lá em construção, eles não estão disponíveis isso. Mas eles estão garantindo para nós lá na reunião, que outubro, novembro, já vai estar disponível as empresas que vão vender isso, para que a partir de 1º de abril, os postos já comecem a emitir o cupom eletrônico, tá? Deixa eu seguir aqui primeiro, querido. Quer o microfone? Não? Então, vamos lá. Pelo que eu entendi, esse sistema SAT vai ser uma via de mão dupla entre o consumidor e o revendedor, correto? Mas, por exemplo, o cliente, se ele não quiser informar o CPF dele na hora de, por exemplo, ele vai comprar um produto, ele fala, não quero informar meu CPF. O governo quer saber para quem você vendeu, correto? Mas não tem o CPF da pessoa lá. Eu vou ser obrigado a exigir do meu cliente o CPF dele? Então, é o que eu acabei de dizer. O programa, hoje, nosso Cal Paulista, independentemente se você colocar CPF ou não, você informa aquela venda para o fisco. Tá? Não é, aquele arquivo que você gera no seu sistema, não é só dos que pediram CPF para você colocar, é toda a venda está lá. Entendeu? Independentemente de você ter CPF ou não. Tá? Boa tarde. 2 perguntas. A primeira, o meu software, tem automação, ele está gerando, no final do mês, um valor no arquivo de nota fiscal paulista ligeiramente diferente no arquivo do SPED. Diferente? É, ligeiramente. Você pergunta 1. Pergunta 2. Deu pau na impressora. A automação, ela não trava a bomba, a bomba continua funcionando, aquela coisa toda. O que se faz numa situação dessa? Qual é o procedimento para continuar a nossa vida sem até esperar as 24 horas regulamentares para vir a assistência técnica? Ok, entendi. Perguntas deles são 2. Primeira, o meu sistema de emissão de cupom emite mais cupom do que o SPED apresenta. Isso é um problema sério. Algum problema de leitura está ocorrendo lá. Nós temos que entender o seguinte, nós estamos trabalhando agora com arquivos digitais que são copiados por sistema. E o sistema é falho. Só para você entender, teve um posto aqui, nós fizemos um piloto, né, pela Itwork, né, que eu não vou dizer o nome do dono do posto, mas é bem conhecido no mercado. E, naquela época, foi detectado que a redução Z saía na leitura X à venda, mas na redução Z não aparecia. Não era isso? Olha só que absurdo. Saía na leitura X, mas a leitura Z não saía. Aí, eu vou explicar para o senhor assim, ó. Sistema, se tiver uma oscilação de energia, os dados, eu não vou dizer para você que são confiáveis. Olha que situação que nós estamos tendo. Eu fui no McDonald's um dia, parei, eu ia ser atendido, quando eu fui fazer meu pedido, a energia caiu. Eu imaginei que o cara ia pegar uma comanda, o lanche estava lá, né? E o Big Mac duplo, porque eu sou meio fortinho, né?
duplo, Coca-Cola enorme e tal. Mas chegou lá, o cara não me atendeu. Mas por quê? Não, caiu a energia, parou tudo. Olha que situação que nós estamos, né, nos deparando. Né? Ok? Daniel? Ô Luiz, esse sistema SAT, a leitura dele vai ser feita através da nossa automação que tem no posto? Tem uma pergunta que eu esqueci de Ou responder. ele vai fazer a leitura, ele mesmo vai ter vai implantar alguma coisa na nossa bomba também para fazer essa leitura? Porque se não tiver automação, no caso, não vai conseguir ler, né? Exatamente. Deixa eu só acrescentar outra pergunta que ele fez, tem a ver com a impressora queimar, isso. Se a impressora queimar, o seu sistema tem esse arquivo lá, tá? Aí o seu sistema, você tem que ver com o seu sistema para poder pegar e recuperar essas informações para o SAT. Isso está previsto na lei, na apresentação que eles fizeram, isso está previsto. Agora, como vai funcionar isso na prática, eu também não sei agora para te dizer, porque as coisas ainda vão acontecer, tá? Mas o seu sistema de automação vai fazer essa leitura e vai mandar lá para o SAT, tá? Agora, acontece o seguinte, Daniel, as informações vão vir do seu sistema de automação, que vai alimentar o SAT, que vai enviar para o fisco. O que eu sei, o que o fisco disse é o seguinte, nós perguntando qual vai ser o tempo e a periodicidade dessas informações. Ele não soube nos responder, não sabe se vai ser de 2 em 2 horas, se vai ser de 4 em 4 horas, ele não sabe. Mas uma coisa ele sabe, ele nos disse, dentro de 24 horas, tem que enviar as informações. Ou, se você não tiver internet, você vai ter que copiar e levar isso para um lugar que tem internet e passar para o fisco, tá? Descarregar do sistema, porque o sistema vai trabalhar mais ou menos assim. Até 24 horas ele segura. Passou de 24 horas, ele não lê mais, aí ele bloqueia. Tá? Então, nós vamos ter que aguardar novas instruções que vão surgir. Mas eu não sei a periodicidade que vai acontecer isso. Mas, no máximo, 24 horas, antes disso, vai ter que copiar e enviar isso para o fisco. Tá certo? Mais uma pergunta lá? Pode perguntar. Quando tiver o SAT funcionando, aquele cupom que vai sair não será um cupom fiscal, correto? Ele vai ser um cupom. Agora, a expressão fiscal, quem vai determinar é o SAT. Não existe mais a expressão fiscal, cupom fiscal. É um cupom. A leitura fiscal vai estar online dentro do sistema, que vai informar o fisco. Porque como que eu vou fazer com aquele cliente que fala, eu preciso do cupom fiscal para ter o reembolso da despesa? Não, mas o cupom fiscal você vai dar para ele, querido. Só que a papel. expressão cupom fiscal, nós vamos ter que deixar de usar essa expressão, porque vai ser um cupom. Mas ele é fiscal porque ele tem uma leitura, ele tem uma codificação que o fisco dá, que enviou isso ao Estado. É que essa expressão fiscal, nós temos que entender que o que vai ser fiscal é o que passar por dentro do SAT. É isso que eu quero que você entenda. Passou pelo sistema do SAT e é realmente fiscal. Não passou pelo sistema SAT, ele é um cupom, mas não deixa de ser fiscal, porque ele vai ter uma numeração lá, igual tem a fiscal eletrônica, entendeu? Você pode usar até uma impressora qualquer, não precisa nem ser aqueles cupomzinhos que a gente está acostumado. Luiz, só para reforçar, o caso do cupom, tem essa confusão entre cupom, que é cupom fiscal e não fiscal, a gente está chamando internamente no escritório de DANF. O cupom vai virar uma DANF, ou seja, o que interessa é o XML, o que interessa é a informação que foi transmitida pelo SAT. O cupom que vai para o cliente, para o consumidor, fica sendo exatamente uma DANF, não tem validade, é só um comprovante. Exatamente. Mais perguntas? Aqui. O problema na automação, você tirar as bombas da automação, então é igual o McDonald's, tem que vender. Então, como é que você vai informar a sua receita ao Estado? É justamente isso. O fisco está engessando a operação no varejo para que a evasão fiscal não aconteça mais. É isso mesmo. É isso mesmo. Tá? Aquele cliente promocional. Tá bom. Não, fica tranquilo, aqui está tudo em casa também. Aquele cliente profissional. Então, ele só não pode chegar lá com um caminhão e abastecer o caminhão, né? Isso ele não pode, mas ele pode picar esse caminhão, aí bico por bico até encher o caminhão. Não, se você seguir
Se você seguir os parâmetros que você não tem como encher um carro popular 1.000 litros, tudo bem. Mas se você quiser picar, você pica. É melhor, para não chamar a atenção do fisco. Tá certo? Sim. Não, isso vai acontecer a partir do mês de abril. Né? Sim, mas ainda assim não existe nada que diga que vai precisar estar ligado através do concentrador. Não, ele vai ter que estar ligado a um sistema. Ele vai ter que estar ligado a um sistema para poder gerenciar as informações para mandar para ele. Porque ele vai acumular. O que o fisco determina é o seguinte, ó, esse sistema ele vai ter que ter uma internet. Tá? O fisco ainda determina o seguinte, que ele pode, da Secretaria da Fazenda, entrar dentro do seu sistema. Tá certo? Não, a minha questão é o seguinte, não precisa que venha de forma eletrônica o valor desse abastecimento. Eu posso, através do sistema, dizer que foi um abastecimento do bico tal de R$50. Pode. Pode. Tudo bem, gente? Então, ficou 3 dias sem internet, aquilo que eu falei. Você vai ter a opção de ir lá, colocar um pendrive, copiar aquelas informações do SAT, chegar em casa, você vai lá e descarrega. Tá? É isso que vai acontecer. Vai ter que ser, o gerente vai ter que fazer isso. O gerente vai ter que fazer isso. Se for uma rede, já pensou? O gerente vai ter que fazer essa responsabilidade. Mas é o que a lei determina, não tem como mudar. Tá certo? Então aqui, ó, gente, essa tabela aqui, que é só para vocês entenderem que existia uma escala, existe essa escala, e é por todo o varejo, não é só posto de gasolina não, tá? É que posto de gasolina, o doutor Luiz Cláudio está impondo que a partir de 1º de abril vão ser obrigatórios, tá certo? Agora vamos falar sobre um outro assunto que também é de muita importância para vocês, que é a retificação desses arquivos, tá? Quando o projeto foi criado, e nós estamos falando de SPED, gente, mas olha, é tudo novidade, tá? Amanhã pode mudar tudo de novo, tá? Mas muda mesmo. Quem é contador sabe. Tem contador aqui presente? Não? Só eu? Tudo muda toda hora, tá certo? Mas, então, os arquivos de 2009 e 2012, que não é no nosso período, não pegou posto de gasolina, tá? Nós estamos falando do SPED fiscal. Nós não estávamos obrigados, mas só para vocês entenderem. Só foi criada a possibilidade de retificar o arquivo até 30 de abril. Então, os arquivos de 2009 até 2012 poderiam ser retificados espontaneamente até o dia 30 de abril. Tá? Já expirou esse prazo, né? Agora, de março em diante, que é o nosso período, o prazo normal de entrega é dia 25 do mês seguinte. Então, março, entrega em abril até dia 25, de abril entrega em maio até dia 25 e assim sucessivamente. Não deixe de enviar esse arquivo na última hora, porque senão o seu contador não vai ter tempo, coitadinho de mim, de corrigir os erros ou falhas que tem lá, tá certo? Agora, o fisco também determinou um prazo espontâneo para retificar. Aí é que é interessante, o prazo espontâneo, tá? Por quê? Porque se você não respeitar esse prazo espontâneo, você pode pedir uma autorização por escrito. Não façam isso. Tá? Então, vamos lá. Se o arquivo de março você tem que entregar ele em abril, o prazo normal de entrega até dia 25 de abril, se tem algum erro, você pode retificar ele 3 meses depois, até dia 30 de junho, ou seja, até sexta-feira agora. Nós estamos falando do arquivo de março. 3 meses, abril, maio, junho. Tá certo? Então, em junho, a gente pode retificar esse arquivo, ok? Só que para retificar esse arquivo, se você perder o prazo normal, você tem que pedir autorização para o fisco. Não façam isso, por quê? Porque cada vez que vocês tiverem que pedir retificação e autorização ao fisco, você entra com pedido na Secretaria da Fazenda, o que vai acontecer? Lá para a Secretaria da Fazenda, quando se fala imposto de gasolina, todo mundo é bandido. A história é essa mesmo. Não estou exagerando, tá? Por quê? Porque agora é assim. Eles vão recadastrar todos os postos.
É norma, eles vão recadastrar todos os postos. Você entra com pedido de requerimento para alguma coisa, eles vão pedir para você se recadastrar. Aí eles vão pedir, alguns aqui já ouviu falar da portaria CAT, né? CAT 2, tá certo? Aí eles pedem para você recadastrar e pedem para você cumprir a portaria CAT 2. Além de você cumprir a portaria CAT 2, eles vão lá olhar o capital social da sua empresa. Se o capital está baixo, eles vão pedir para aumentar. Aí você tem que provar que você tem dinheiro para colocar dentro da empresa. Você tem que tirar o dinheiro do banco, né? Então você tem que provar que você tem dinheiro no banco. Lá no imposto de renda da pessoa física, você tem que provar que você tem lá, hoje o capital mínimo do imposto que estão exigindo é 300 mil mais ou menos, né? Então você tem que provar que você tem 300 mil reais no seu imposto de renda da pessoa física. E não é aquela continha lá, gente, chamada assim, saldo de caixa, não é aquilo lá é fictício. O fisco sabe daquilo. Ele quer saldo em banco, ele quer lastro bancário, tá certo? Hã? Exatamente. Então, você tem que provar que tem esse dinheiro e que está no banco. Aí você vai lá e aumenta o capital. Você tira esse dinheiro da sua conta. O que é aumento de capital? É você, sócios que estão colocando dinheiro na empresa, não é isso? Então, tira da conta do sócio e deposita na conta da empresa e cumpre a portaria CAT. Isso eu estou falando em caso normal, mas não é assim na prática. Ninguém acaba deixando dinheiro, né, sobrando em imposto de renda. O dinheiro passa a nem existir, né? Esses dias ligou um revendedor dizendo que tem um hábito de chegar no dia 31 e tirar o dinheiro do banco, né, para que depois, no dia 1º, deposite novamente, só para não constar no imposto de renda. Gente, isso não existe mais. Hoje o Banco Central já tem controle de tudo. Não precisa mais fazer isso. Está no banco, tem que deixar no banco. Não tem como. Porque se você fizer, você corre o risco de ser intimado pela Secretaria da Fazenda para você cumprir a portaria CAT. Aí cada caso é um caso, tem que ser analisado, tá? Então, a minha preocupação como contador é essa, tomar cuidado para retificar dentro desses 3 meses que existe. Se não retificou, que é até sexta-feira, gente, o arquivo de março é para retificar até sexta-feira, tá? Muitos de vocês não têm esse arquivo do SPED. O que vai fazer? Conversa com o Tuca, faz uma novena e rezam juntos, tá? Porque aí a força da fé é maior, né, Tuca? Não tem jeito, porque eu não vou pedir para vocês entregarem arquivos errados, porque vai ser pior. Porque eu tenho certeza que a Secretaria da Fazenda, quando começar a cruzar esses dados, ela vai começar a cruzar pelos arquivos que existem lá, não pelos arquivos em branco. Os arquivos em branco vão ficar para depois, tá? Agora, eu também ouvi dizer aí que o fisco irá tornar oficial essa fiscalização a partir de 1/7. Se isso realmente for verdade, nós estamos aí tranquilos com os arquivos de março, abril e maio, tá certo? Porque foi o início, não sei, tá? Não estou afirmando aqui que eu não vi lei nenhuma, só ouvi falar. Mas se isso acontecer, bom para nós, que nós vamos ter esses 3 meses aí de trabalho, corrigidos, tal, e que entregou, entregou, que não entregou, deixa sem entregar. Tá certo? Bom, agora, vocês vão ter, se eu conseguir aqui, aí, no site da Plumas, tem uma área de download lá, tem essas lâminas, vocês podem imprimir. Tem mais uma pergunta? Bom, gente, é o seguinte, ó, entendi, vamos lá. Agora, a minha parte era essa, passar essas informações para vocês, o que era o SPED, o que cada um tem que fazer, dono do negócio, contador e software, tá certo? E os problemas e os cuidados que cada um tem que ter, tá? A segunda parte nossa é a It's Work, que é uma empresa de inteligência fiscal. É uma empresa que traz alguma luz lá para ajudar vocês em algumas coisas nesse sentido, tá? Vocês preferem dar continuidade ou vocês preferem ir lá no coffee break e depois a gente volta? Manda bala? Então, eu vou chamar aqui o Eli, que é da It's Work, o Renato está aí também, que é um dos sócios, tá? Então, ele vai passar para vocês essas informações. Obrigado por enquanto, tá? Por tudo. Só que nessa vai e vem, tal, com a lei e tal, não sei o que lá. Quando eu
cheguei na minha empresa de software, eles falaram, não, a gente manda todas as informações, né? Tanto de despesa quanto de receita, né? E tem lá algumas coisas que a gente faz para acertar a vida da gente, né? Essas informações todas você consegue, você tem manobra sobre elas, né? Não é que eu gerei o SPED fiscal no meu software, eu te mando, isso não está engessado. Se tiver coisa de lá que você pode tirar, pode tirar. A única coisa que eu posso mexer dentro do seu SPED fiscal é estoque. Não posso mexer na venda, eu não posso mexer nas compras, no LMC também não posso mexer, eu só posso mexer no estoque. É a única ferramenta que eu tenho para mexer. Então vamos lá, vou deixar bem claro a pergunta, tá? Aquela minha família que abastece lá com desconto, né? Se eu deixar ele com desconto, eu maqueio todo o meu resultado para a minha administração. Então o que eu faço? Eu jogo esse desconto que foi calculado numa outra conta de receita dentro do sistema, para isso não fugir do meu controle. Então eu jogo essa conta, eu jogo isso daí como receita no sistema, numa receita lá, outras receitas, né? Que quer que seja, no plano de contas. E para isso não fugir do meu controle, né? Esse outras receitas está sendo enviado para a secretaria ou você consegue ir lá e zerar esse número? Você fez apenas um lançamento contábil, certo? Gerencial. O que eu vou levar para o fisco é o que você comprou, o que você emitiu de cupom, o seu LMC e o seu estoque. Só isso. Eu só vou informar o fisco isso, mais nada. Tem algumas outras informações que eu te falei, cartão de crédito se tiver, tal, que o fisco pede. Mas basicamente é isso. Agora, se a sua família, ela só pode abastecer em dinheiro. Porque se é só a sua família abastecer em cheque, cartão de crédito, a sua família está morta. E você junto com ela. Minha família, tudo em dinheiro. Tá certo? Tem mais uma perguntinha aqui do Anderson, aí já passo para o... Com relação a uma dúvida que ficou, a conta do LMC e a redução Z tende a dar uma diferença quando fosse 24 horas, por conta da redução Z ser impressa antes ou depois da meia-noite. Essa parte de estoque você consegue alterar depois. Sim, mas o que o Anderson está perguntando é o seguinte, o posto dele é 24 horas e tem alguns sistemas que faz a leitura da venda depois da meia-noite. E tem algumas vendas que encaixam depois da meia-noite, né? O que acontece, Anderson, é o seguinte, as empresas de software estão acostumadas a fazer o LMC pelo caixa, pelo encerrante. Só que o fisco faz e visualiza pelo cupom. Então, você vai ter que ajustar isso com o seu sistema para fazer a leitura no momento correto. E as duas informações irem corretas para o fisco. Se não, o posto tem uma boa venda 24 horas, quer dizer, vai dar inconsistência também. Até de estoque. Você tem como pedir a redução antes da meia-noite. Aí você vai ter que fazer um ajuste nisso. Tá? Você vai ter que fazer um ajuste nisso daí. Você vai ter que fazer um ajuste no seu sistema para que a redução Z saia à meia-noite. Até quando não vier o SAT. Quando vier o SAT, muda tudo isso daí. Tá? Até 1º de abril, você vai fazer esse ajuste e depois não dá para fazer mais. Tá ok, gente? Então, eu vou passar aí para... Só uma perguntinha. No cupom fiscal, nós temos sistemas que não marcam encerrante e o outro sistema novo está marcando encerrante. É obrigado a marcar o encerrante da bomba no cupom? No cupom? Sim. Obrigado. Tá bom? Se alguém tiver mais alguma dúvida, aí depois vocês podem me procurar, tá? Ou tem algum pessoal aqui, tem muitos nossos assistentes aqui, mas eu vou passar aqui agora para o Eli, senão ele não vai conseguir dar tempo de apresentar o projeto dele, tá? Muito obrigado mais uma vez.